Fala pessoal, Thiago aqui para mais um vídeo analisando estratégias como se fosse um iniciante e também dando algumas dicas na hora que a gente vai analisar essas estratégias, tá bom? Antes de mais nada, peço que vocês curtam o vídeo e compartilhem com quem está buscando estratégias diferentes no mercado. E hoje vamos analisar a estratégia Esmeralda, tá? Do Nilson. Ela é uma estratégia que custa R$ 150 por mês. Não tem, infelizmente, acesso ao grupo Connect para conversar com o desenvolvedor. Aqui na foto mesmo, 1 minuto para mini índice, no gráfico de mini índice, tempo gráfico 1 minuto. Ok, tivemos 26 vendas. Aqui a pessoa que analisou colocou ganhos curtos e stop longo. Esse mesmo é o critério? Como se fosse uma pergunta. Aqui temos uma configuração. E no título, na descrição está aqui, estratégia exclusiva para mini índice. As ordens são enviadas tique a tique, portanto é necessário habilitar a função, ok. As entradas e saídas são automáticas, não é necessário configurar a ordem oco, ok. E aqui, ó, ele coloca que tem que habilitar essa opção e desabilitar essa aqui, ok. Eu fiz isso, fizemos um teste durante uma semana dessa estratégia e vamos dar uma olhada no resultado. Essa aqui é o nosso relatório de performance da estratégia. Ela, no final da semana, desses 5 dias rodando, foi um resultado de R$ 38, isso sem contar os custos. Foram 16 operações e 75% de acerto. Excelente quantidade de acerto. E o fator de lucro de 1,23. Média de lucro em torno de R$ 2 por operação. É meio acaba, digamos assim, se você tem R$ 2 de custo, R$ 1 de entrada e R$ 1 de saída, praticamente se zera, né? Razão de lucro de 0,4. Ok, vamos para a descrição aqui. Aqui nós tivemos um gráfico de como que foi o comportamento do patrimônio durante a semana, do dia 12 até o dia 16 do 6. Então tivemos lá quase. Não é uma estratégia que cresce de forma linear, né? Os ganhos, tá bom? E aqui a descrição das operações. Tivemos apenas 4 operações no loss e foram loss variados. Não tem então uma ordem como se fosse ordem oco com alvo e gain definido, tá bom? Tanto que usa na descrição lá está dizendo que usa price action, né? Vamos ver aqui qual mais característica nós podemos colocar. Bom, nada por enquanto aqui sem ver. Esse aqui foram os resultados de simulador, tá? Coloquei na conta real no dia 16 e esse aqui foram os resultados. Foi aqui uma operação de R$ 11 e outra de R$ 24. E no simulador, no dia 16, foi uma de 12 e uma de 24. Excelente, tá igualzinho. Então, podemos ver que simulador, tanto em quantidade quanto em precisão, está excelente. Simulador de conta real, tá bom? Vamos ver aqui. Ok. Tempo. Mesmo tempo, tudo igualzinho. Estou dando uma olhada aqui na descrição do tempo e tudo mais. Se vocês quiserem pausar o vídeo, fiquem à vontade. A gente consegue ver que entrou e saiu no mesmo ponto. Isso é excelente para a estratégia, tá bom? Qual que é o próximo passo? A gente viu que no simulador ocorreu tudo bem, não teve nenhuma falha, essas coisas assim, até de dormir comprado, dormir vendido, esse tipo de coisa. Vimos também que a conta real bate com a conta simulador, excelente também. Agora o que a gente precisa ver é se o nosso backtest ele bate com a nossa conta simulador. E aqui
nós temos um resultado da semana no backtest de R$ 62 e um resultado de 40, quase R$ 40 no simulador. Então ali 50% a mais de resultado. Foram apenas 9 operações e lá foram, no simulador foram 16 operações. Então, visto que o simulador e a conta real estão bem parecidos, né, estão iguais, quem está fora aqui é o nosso backtest e ele está dando um resultado acima do esperado. Então, ele teve menos operações e um resultado financeiro maior. Por isso que o fator de lucro está 1,8 ali praticamente. Então, se você faz um backtest, você fica super feliz com esse resultado, né? Mas chega lá na hora, não é bem assim. Mas isso aqui é o resultado de uma semana apenas. Vamos ver como que fica esse resultado ao longo do tempo, né? Vemos aqui também que subiu o financeiro, depois ele caiu, igual aconteceu com a nossa conta simulador. E aqui as operações. O que que aconteceu? No dia 16, um gain pequeno e um loss. Nos outros dias tivemos gains, foram aqui 3 loss, né? Praticamente um 0 a 0 e 2 loss um pouquinho maior. Vamos tentar comparar aqui. Vamos ver se a gente consegue comparar lado a lado. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas qualquer coisa vocês conseguem, pelo áudio aqui, reconhecendo, tá bom? Nós tivemos no simulador 4 operações no dia 12, no backtest apenas 3. E os horários não batem nem um pouco, tá bom? Olha só, um que bate aqui no dia 12. Às 11h42 saiu uma operação no simulador. E 20 segundos depois ela finalizou com R$ 9,00 de lucro, 45 pontos. E aqui iniciou uma bem próximo, né? 11h43 e fechou 11h44, que são gráficos de um minuto, né? Saiu às 23h45. Tá. Agora você me pergunta assim, tá, mas você está analisando isso aqui e tal. Você entende que a gente está analisando isso e não tem como analisar isso aqui? Não sei se vocês perceberam esse tipo, o que eu vou falar agora. Mas qual que é a configuração que eles pedem para a gente fazer? Eles pedem para que seja tique a tique essa estratégia. E quando você vai fazer o backtest, não tem como fazer tique a tique. Então, por isso que nunca vai bater os resultados. Olha aqui. Esse aqui é o backtest. Eu coloquei de um ano, mas como é gráfico de um minuto, ele não vai puxar um ano, ele puxou apenas ali de janeiro para cá, de janeiro até o mês 6. E é só loss. Tá? É, como que você consegue agora garantir que isso aqui vai ser uma estratégia lucrativa ou não? Ponto 1. Você não tem acesso ao desenvolvedor, então você não consegue pedir para ele um histórico de operação. Você não consegue solicitar como é que foi janeiro, fevereiro, março, abril, ou então desde quando você colocou essa estratégia. Como que é esse resultado? Não tem como. Ele não consegue passar isso. Quer dizer, a não ser que você procure ele aí pelo mundo afora, encontre ele e peça esse resultado. Mas, como não tem o chat Connect, fica bem mais difícil para você conseguir entrar em contato, tá bom? E o backtest, quando você faz análise, eu estou aqui seguindo um padrão de todas elas, né? Do mesma sequência de análise. Nessa aqui não tem como fazer, tá bom?
Então, o backtest não serve para nada nesse tipo de análise. Primeiro, porque ela é totalmente negativo. Segundo, porque não bate nenhum tipo de operação, porque você está pedindo para fazer uma operação tique a tique. E aqui não tem como você selecionar essa opção no backtest. Como que você resolve isso? Como que você vai resolver esse tipo de análise aqui? Esse tipo de estratégia? Rodar no simulador um mês, 2 meses, 3 meses, ver o resultado e ver se ela vale a pena para você ou não. Pode confiar no simulador? Eu digo que pode nesse caso, porque foi muito parecido os resultados. E se você quer garantir mais isso, coloque dias aleatórios na conta real e veja se se comporta exatamente igual ao simulador. E depois você segue ali sempre com o simulador. Qual que vai ser seu investimento? Eu digo que no mínimo 3 meses de simulador para você ver se essa estratégia ela vai ser consistente ou não, se vai valer a pena ou não para você colocar ela na conta real. Com 3 meses ali, aí você consegue ver a quantidade de operações, a quantidade de lucro, para saber também quantos contratos você tem que colocar no mínimo para que isso seja rentável ao longo do prazo. A longo prazo. Vamos só voltar aqui. Então, basicamente é isso. É o que eu tenho para falar da estratégia. Infelizmente, não tem muito mais a acrescentar, porque é isso que a estratégia entregou nesse teste, tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. A- Acredito que eu tenha sanado algumas dúvidas, como se eu fosse um iniciante aqui para vocês dessa estratégia. E eu dei um conselho como alguém um pouco mais experiente aqui, que já teve tanto contato com a estratégia, quanto tentou buscar uma saída para que essa estratégia seja é, utilizada da melhor forma possível, que você não tenha prejuízo ali sem saber aonde que você está se metendo, tá bom? Eu agradeço, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e nos vemos no próximo. Muito obrigado.